Bia descobre a verdade sobre seu passado, pede perdão a Beatriz e decide se unir a ela e Clarice para desmascarar Juliano e Maristela. Após descobrir que foi manipulada durante toda a vida por Juliano e Maristela, Bia finalmente conhece suas origens. Ela é filha biológica de Valéria e a verdadeira Isabel, usada como peça em uma mentira cruel. Abalada, mas determinada, Bia procura Beatriz e, em um momento emocionante, pede perdão por tudo que fez. O reencontro das duas irmãs marca uma virada poderosa. Unidas pela dor e pela verdade, elas agora têm um objetivo comum: acabar com o império de mentiras que os Alencar construíram às custas de tantas vidas destruídas. Tudo deverá acontecer logo após Bia invadir o quarto de Beto, que está guardando uns papéis. Ele se assusta com a chegada repentina. Bia, o que foi? Ela fecha a porta atrás de si e vai direto ao ponto. Chega, eu sei que você está me escondendo alguma coisa. Desde que minha mãe sumiu, você está diferente. Você sabe onde ela está, né? Beto hesita. Não é tão simples. Bia dá um passo à frente firme. Eu não vou embora sem uma resposta. Eu sou filha dela e eu quero saber a verdade. Beto respira fundo. Evita encará-la. Não cabe a mim contar. Não fui eu que decidi esconder nada. Eu só respeitei o que me pediram. Então desrespeita agora. Rebate Bia com os olhos marejados. Por mim, pela Clarice, me leva até ela. Beto, tocado pela sinceridade dela, abaixa os olhos. Depois, encara Bia por alguns segundos e toma uma decisão. Pega um casaco. Eu te levo agora. Bia confirma com a cabeça, já segurando as lágrimas. Está na hora da verdade. O carro de Beto para em frente ao orfanato. Bia olha pela janela, confusa. O que a gente está fazendo aqui? Pergunta ela, estranhando o lugar. Beto desliga o carro e olha para ela sério. A Clarice está aqui e é ela quem precisa te contar tudo. Bia franze a testa, mas desce do carro. Os dois caminham até a porta. Beto bate com firmeza. Após alguns segundos, a porta se abre. Dona Carmen aparece surpresa. Beto, o que você está fazendo aqui? Ela para ao ver Bia ao lado dele. O olhar muda para espanto. Bia? Antes que Carmen pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz familiar ecoa da sala. Eu ouvi a voz dela. É a Bia? Clarice surge à porta, sem saber se acredita no que vê. Ao dar de cara com a filha, seus olhos se enchem. Mãe? Diz Bia com a voz embargada. Sem pensar, ela corre e abraça Clarice com força. As duas se apertam num abraço intenso, emocionado, carregado de saudade e confusão. O que você está fazendo aqui? Por que não me avisou de nada? Eu pensei que... Bia começa a falar, mas para ao ver o semblante da mãe, Beto intervém, baixando o tom. Talvez seja a hora de contar a verdade. Clarice se afasta devagar de Bia, visivelmente nervosa. Os olhos vão de Beto para a filha. Que verdade é essa? Pergunta Bia, desconfiada, olhando de um para o outro. Clarice respira fundo e segura a mão de Bia. Vem, senta comigo. A gente precisa conversar. Só nós duas. Bia hesita, mas aceita. Beto se afasta em silêncio. Dona Carmen observa com pesar, mas não interfere. Clarice fecha a porta devagar atrás de si. Clarice segura as mãos da filha e fala com a voz baixa, mas firme. O que eu vou te contar agora não é fácil, mas você precisa saber. E antes de tudo, quero que você nunca duvide do que sente por mim. Eu sempre vou ser sua mãe, sempre. Bia franze o senho, confusa. Mãe, do que você está falando? Clarice aperta suavemente as mãos de Bia. Eu só te peço uma coisa, que você escute com calma, que cuide do seu coração, porque o que eu tenho para te contar pode te machucar.
Bia respira fundo e assente. Eu prometo. Fala. Clarice hesita por um instante. Depois pergunta com cuidado. Você se lembra quando a Beatriz apareceu, dizendo que era minha filha? Que o Juliano tinha manipulado tudo depois que eu perdi a memória, que criou uma nova história, uma nova vida e te colocou no meu lugar. Bia revira os olhos. Claro que lembro. E achei tudo um absurdo, uma história inventada. Eu nunca acreditei naquilo. Clarice segura o rosto da filha com carinho. Os olhos estão marejados. Era verdade, Bia. Cada palavra. Bia paralisa. Eu recuperei minhas memórias. Recentemente. Tudo voltou. O parto, a maternidade, a infância da Beatriz e o momento em que tudo foi tirado de mim. O Juliano, ele fez você acreditar que era minha filha porque eu não lembrava de nada. Mas a Beatriz, ela é minha filha biológica. Silêncio! Bia desvia o olhar. Sem reação. A boca entreaberta. O ar preso no peito. Não! Sussurra ela. Isso não pode ser. Clarice tenta se aproximar. Eu sei que dói. Eu também senti isso. Mas você precisa saber da verdade, minha filha. Bia levanta o olhar, assustado e confuso. Então, tudo que eu vivi, tudo que eu fui, era mentira? Clarice responde com a voz embargada. Não, nunca foi mentira. Você foi amada. Você foi cuidada. Você é parte da minha história. Só que agora, a verdade também é. Bia recua levemente no sofá, em choque. Bia continua sentada, mas agora está pálida, respirando com dificuldade. Clarice tenta manter a voz serena, mas a tensão é visível. Quando o acidente aconteceu, eu fiquei completamente perdida. Sabia que tinha uma filha. Lembrava do nome, Beatriz, mas não conseguia lembrar do rosto dela. Foi aí que o Juliano apareceu, com você nos braços, e disse que era a minha filha. Disse que seu nome era Beatriz, que tudo estava bem, e eu acreditei. Bia leva a mão ao peito, sentindo a respiração pesar. Como assim? Eu não sou sua filha? Então, eu sou filha de quem? Quem sou eu? Clarice segura as mãos dela com firmeza. Você é filha de sangue do Juliano. Seu nome verdadeiro é Isabel. Bia solta as mãos da mãe e se levanta, cambaleando. Não, isso não faz sentido. Ele já tem uma filha chamada Isabel, aquela garota. Coisinha 2. Clarice se levanta também, com os olhos fixos nela. Aquela garota foi paga para se passar por você. O Juliano inventou aquilo quando Arlete começou a desconfiar da farsa. Ele criou uma Isabel falsa para despistar. Bia, confusa, murmura. Arlete, a avó da Isabel? Clarice a encara com ternura, mas também com firmeza. A sua avó, Bia. Silêncio absoluto. Bia paralisa. Clarice completa, com lágrimas nos olhos. Você é Isabel, a verdadeira Isabel, filha de Juliano com a Valéria. Bia dá um passo para trás, como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. A mão cobre a boca, os olhos arregalados. A Valéria? A Valéria era minha mãe? Clarice apenas acena com a cabeça, emocionada. E você? Você me criou, sabendo que eu não era sua filha? Eu não sabia. Eu só fui lembrar de tudo depois. Mas mesmo assim, mesmo sem ser minha de sangue, você foi minha filha e ainda é. Bia fecha os olhos com força, tentando organizar os pensamentos. Eu não sei mais quem eu sou. Baia coloca a mão no peito, tentando manter a calma. O coração bate acelerado. A voz sai baixa, hesitante. Então, esse tempo todo, a coisinha, a Beatriz, ela estava falando a verdade? Clarice, com os olhos marejados, responde com firmeza. Sim, Bia, tudo. E quando o Juliano descobriu quem ela era de verdade, ele tentou matar. Tentou se livrar dela como se fosse um problema. Bia engole seco.
o olhar perdido, mas atento. Clarice continua. E quando eu recuperei minha memória, ele me internou à força, numa clínica, me dopou, me isolou, me apagou da própria vida, como se eu fosse um erro. Bia se afasta um pouco e olha em volta, como se tudo tivesse ganhado uma nova cor. Os olhos estão vermelhos, mas não de tristeza, de raiva. Ela vira-se para Clarice, firme, a voz trêmula de indignação. O Juliano não é meu pai, ele nunca foi. Você é a minha mãe, a única que me olhou nos olhos hoje e teve coragem de me dizer a verdade. Clarice tenta conter o choro. Bia se aproxima, segura as mãos dela com força. E agora, a gente vai fazer ele pagar por tudo, pelo que fez com você, comigo, com a Beatriz, com a Valéria, com a Arlete, com todo mundo que ele destruiu. Clarice assente, emocionada, e pela primeira vez sorri, mesmo em meio à dor. Bia a abraça com força, como quem encontrou, enfim, seu lugar no mundo. Beatriz anda de um lado para o outro, aflita. Está sozinha na casa do Beto, que a deixou ali enquanto foi buscar Bia. A cada barulho na rua, ela corre até a janela. O nervosismo é visível. A porta se abre. Beto entra primeiro. Bia vem logo atrás, cabisbaixa, com os olhos vermelhos. Beatriz vai até eles, ansiosa. E aí? Como foi? Ela olha direto para Bia, esperando uma resposta, qualquer resposta. Bia, em silêncio, se aproxima lentamente e a abraça com força. Beatriz congela por um segundo, surpresa. Depois retribui o abraço, emocionada. Bia, com a voz embargada: me desculpa por tudo, por ter te chamado de impostora, por ter te virado as costas. Eu achava que precisava defender os Alencar, que essa era a minha família. Beatriz fecha os olhos, segurando a emoção. Você não sabia, não é culpa sua. Bia se afasta um pouco, enxuga as lágrimas e diz com firmeza: mas agora eu sei, e agora eu entendo o que eles fizeram comigo, com você, com a minha mãe, com a Valéria. Eles mentiram, manipularam, me usaram. Beatriz encara Bia, surpresa com a força nas palavras. O Juliano e a Maristela precisam pagar. E se vocês vão derrubar eles, então podem contar comigo. Beto observa tudo em silêncio, tocado pela cena. Beatriz sorri pela primeira vez naquela noite. Duas irmãs, enfim, do mesmo lado. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.